Oiê, eu sou Elô Machado e se você tá aqui pela primeira vez, seja bem-vinda. Aqui no Resto em Mim, eu compartilho um pouco das vozes da minha cabeça depois dos encontros que eu tenho pela vida, dentro e fora da clínica. A cada episódio, eu trago um tema pra gente pensar juntas e a ideia é que alguma coisa dos meus restos deixe um resto em você também. Se você quiser saber mais sobre o podcast ou do meu trabalho como psicóloga, me segue no Instagram, @elomachadopsicologia. Belê? Belê? Ô, mais um dia e mais um freestylão pra vocês aqui neste podcast. Eu não tenho roteiro, não tenho profundidades, não tenho muita saúde, mas tenho vozes da minha cabeça querendo sair, querendo ser compartilhadas. E vou compartilhar com vocês. Olha só, né? Tava lavando roupa, tava estendendo roupa, na verdade. E me veio essa reflexão. Por que que eu fiquei tanto tempo sofrendo sem comprar uma máquina de lavar nova? Sério. Eu troquei de máquina de lavar recentemente, que faz um mês e meio, por aí. E a minha vida como dona de casa lavadeira mudou completamente. E eu percebi isso, assim, estendendo essas roupas. Eu falei: "Véi, minha roupa tá saindo quase seca, cheirosinha, que perfeição", sabe? Por que que eu não fiz isso antes da minha vida? E aí fui responder a essa minha indagação. Por quê? Por que que eu não fiz isso antes? Porque eu tinha várias crenças na minha cabeça que me impediam de alcançar isso, assim. Vamos lá, pra vocês entenderem. Eu tinha uma máquina de lavar que era da minha mãe, era da família, assim. E aí quando eu saí de casa, a minha mãe comprou uma nova pra ela e me deu essa. Então desde 2019 eu usava essa máquina de lavar, que, né, muito boa por sinal, né, durou tanto tempo assim, durou na minha família, lavando roupa de 4, depois veio pra mim, ficou comigo mais uns bons anos, então assim, obviamente é uma máquina muito boa. Mas já não estava mais sendo uma máquina muito boa. Já não lavava minhas roupas, eu já não sentia que limpava do jeito que eu gostaria que elas estivessem limpas. Mas eu tinha uma crença de que eu só podia trocar uma coisa, principalmente um eletrodoméstico grande, quando ele quebrasse e não tivesse conserto, não é mesmo? Eu tenho certeza que você aí que tá me ouvindo também pensa desse jeito, ou algumas aí. E aí, bicho, fiquei nessa com essa máquina ruim. Meu Deus. Não tava mais me servindo, gente. E eu adoro pesquisar coisinha de roupa, de como lavar, de roupa branca, roupa preta, de cheirinho e tal. E aí, eu sabia que a minha máquina velha estava pra morrer, mas não fazia nada com isso, estava esperando ela morrer, né, pra comprar outra. E uma amiga estava vendendo uma seminova dessas lavadoras de abertura frontal, sabe, tipo lava e seca, mas aí não tem o seca, só o lava. E estava num preço muito bom, era uma oportunidade muito boa, assim. E eu comprei. E, gente, sensacional, assim. Estou amando lavar minhas roupinhas na minha máquina nova. Muito econômica. Você coloca um pouco de produto, o bagulho rende pra cacete, deixa cheiroso, limpa como nunca. Eu consigo regular a temperatura pra lavar. Consigo escolher um modo mais profundo de lavagem ou de uma lavagem mais rápida, enfim. Pode ser que eu esteja aqui falando pra vocês uma coisa super óbvia, tipo o meme da menina que descobriu que a tampa da garrafa de café servia para tomar um café também, e aí ela achou que ela tinha inventado a roda. Pode ser que eu esteja na mesma situação aqui com vocês, minhas ouvintes, pode ser. Mas eu tô contando isso porque de fato isso me atravessou e eu fui fazer essa reflexão, assim, na minha vida, em relação a isso, eu sempre escutei da minha mãe que, sei lá, a melhor máquina é Brastemp e o melhor sabão em pó é o Omo, que o melhor amaciante é o Downy. A minha mãe é uma pessoa fiel a marcas, fiel a prestadores de serviço, assim. Minha mãe corta o cabelo com a mesma pessoa há 40 anos, a minha mãe faz a unha com a mesma pessoa há 20 anos. E assim, eu sou geminiana, né?
entra aqui uma parte do misticismo, não sei se vocês concordam com isso ou não e tal, mas eu acho que esse meu lado geminiano não me permite ser essa pessoa, que é fiel a coisas e a marcas e a objetos por muito tempo, assim. Recentemente, há 2 semanas, eu troquei minha sala inteira de lugar. E aí eu fazendo esse retrospecto, eu lembro de sofrer, assim, de só poder modificar as coisas dentro do meu quarto. Então o meu quarto, cada dia, quando eu morava com os meus pais, né, a cama estava para um lado, o guarda-roupa estava para o outro, era roupa de cama, era tapete que eu trocava, enfim. E assim, como que eu carreguei muito dessa crença para minha vida adulta, e eu como que essas pequenas coisas, que é isso, né, minha roupa, eu lavava roupa, ué. Não é que eu estava, nossa senhora, muito prejudicada, mas melhorou demais. Foi um passo que eu dei rumo à minha qualidade de vida, que, cara, tá valendo muito a pena, sabe. É um investimento, não achei que foi um gasto. Só que eu aprendi a ver certas coisas como gasto, e não como investimento. Até essa história de mudar a sala, também nessa compra que eu fiz com essa minha amiga, eu comprei um sofá. E o sofá, para caber aqui na minha sala, eu precisei fazer essa mudança, assim, trocar, mover a sala de lugar, assim. E, cara, tá muito gostoso, sabe, tá muito gostoso chegar em casa e ver a casa, sei lá, mais arrumada, mais aconchegante por conta desse novo móvel, por conta dessa movimentação que eu fiz. E é isso, eu não precisava de um outro sofá. O meu sofá, ele funcionava. O Vitor comeu parte do braço do sofá, então, tipo, eu usava uma manta pra esconder e tal, e é super gostoso agora você chegar em casa e ter uma coisa inteira, bem cuidada. E disso eu tô falando do sofá, tô falando da máquina, mas aí passei a fazer essa reflexão sobre tudo, assim, sobre como que às vezes a gente fala: "Ah, não, mas eu não preciso disso. Ah, mas eu ainda tenho aquilo e tal", enxergando algumas decisões como desnecessárias, como gastos desnecessários, sendo que quando a gente se permite ir lá fazer, comprar, acessar, a gente vê que é um investimento, a nossa qualidade de vida melhora, a gente se sente melhor consumindo aquilo. Eu tive essa reflexão pessoal e também, coincidentemente ou não, tive essa reflexão na clínica também. Algumas pacientes vieram me trazer esse tipo de questão, em relação a, assim, coisas banais, assim, a médicos que elas não iam porque a mãe falava que não era bom, ou a cafés que elas não se permitiam tomar porque, café gelado não presta, sabe assim? Coisas bestas que a gente carrega, e que daí, quando a gente experimenta, quando a gente se permite, traz boas sensações. Pode ser que não traga também. Pode ser que você, né, se permita viver uma coisa que, pô, me arrependi. Devia ter ficado com o que era meu mesmo, com o que eu já tinha de conhecido e tal. Mas acho que é isso, né? Eu tô falando da gente se permitir dar um passo rumo ao desconhecido e confiar que pode ser bom. E confiar que se não for bom, também tem pra onde voltar. A gente não é obrigado a ficar com aquilo. Inclusive, essa história do sofá novo aqui de casa ilustra exatamente o que eu tô trazendo aqui, porque assim, essa minha amiga me vendeu a máquina e vendeu o sofá para o meu pai. E quando chegou na casa dos meus pais o sofá, o meu pai não gostou do sofá. E ele resolveu que ia vender. E aí eu falei: "Ah, então tá, então vou comprar, já tô nessa de comprar, de mudança, de ver coisas novas", peguei e comprei daí, né, no lugar dele. É isso, a gente pode testar, ver de perto, não gostar, se arrepender e devolver, né. Ou então aprender a conviver, porque é isso, se eu não tivesse gostado dessa máquina, eu não ia vender ela e comprar outra tão cedo, mas eu ia ter que me acostumar com ela, ia ter que fazer as pazes com essa decisão, né. Porque é isso, ela ainda assim ia me entregar uma roupa limpa, por mais que, sei lá,
eu não gostasse de algum funcionamento dela. Eu tô aqui devaneando, pensando sobre isso, quanto que às vezes a gente deixa de viver coisas por conta dessas crenças, por conta desses apegos, justamente porque a gente não se aprofunda, a gente não se questiona, a gente não vai descobrir. Eu não sabia que eu tinha esse tipo de crença até eu estender a minha roupa no varal e falar: meu Deus, ela saiu praticamente seca, super cheirosa, porque eu não fiz isso antes. Enquanto eu não tive este questionamento e fiz a investigação de entender minha história de vida, os contextos por trás das decisões que eu tomei, ou melhor, das decisões que eu não tomei, né, por não ter comprado uma máquina antes e tal. Enquanto eu não fiz isso, cara, eu tava ali sofrendo, sabe. Aprendi que é isso, preciso só comprar um eletro novo se ele tiver quebrado, não tem nada a ver, gente, isso. Isso é coisa do meu pai e da minha mãe, isso é coisa da história de vida deles, porque a vida deles foi muito mais difícil. Até quando estava quebrado, eles não podiam comprar outra. Então, assim, a minha história não é a história de vida deles. Justamente porque eles fizeram com que a minha história fosse diferente. Então, eu posso, eh, me dar alguns luxos. E aí é isso, né? Será que é me dar alguns luxos? A minha máquina antiga estava capengando. Não acho que é um luxo comprar uma máquina de lavar nova, sabe? É natural, simplesmente natural. Mas às vezes a gente aprende isso. A gente carrega com a gente o que é do outro, né. Então eu tenho certeza absoluta que esse pensamento que eu tinha, que eu tenho, né, que eu tô tentando desconstruir, não é meu, não é meu. É da minha família, é da história de vida dos meus pais, é da escassez que veio da história de vida deles, não da minha. E, às vezes, abrir mão desse tipo de pensamento, para algumas pessoas, vai significar que a gente tá abrindo mão das nossas famílias. Que quando a gente pensa diferente deles, a gente para de amar, a gente para de respeitar, a gente para de honrar. E, cara, isso é muito bizarro, né? É muito pelo contrário, assim, eu acho que eu honro muito a história da minha família quando eu consigo alcançar coisas maiores e melhores do que eles alcançaram na vida. Tenho certeza. E quando eu contei, inclusive, né, dessa oportunidade da máquina, meu pai foi o primeiro a falar: "Não, filha, pega, nossa, vai ser ótimo pra você, nã-nã-nã". Tipo, bizarro como que talvez nem mais pra eles hoje em dia esse pensamento faz sentido, e a gente carrega, e eu carreguei, né. E eu lembrei de uma anedota, não sei se é uma anedota, mas de uma historinha que eu vou ler pra vocês. Uma jovem observava a mãe preparando um peixe para o almoço. Antes de colocar o peixe no forno, a mãe cortava a cabeça e o rabo. E a filha perguntou: Mãe, por que você corta a cabeça e o rabo do peixe? E a mãe respondeu: Não sei exatamente. A sua avó fazia assim. Curiosa, ela foi perguntar à avó: Vó, por que você corta a cabeça e o rabo do peixe? Não sei. Aprendi com a sua bisavó. Então elas foram perguntar à bisavó: Bisa, por que você cortava a cabeça e o rabo do peixe? E aí ela respondeu: Porque a minha travessa era pequena demais e o peixe não cabia inteiro. Como a gente herda costumes, crenças, pensamentos que fizeram sentido para o contexto e para a história de vida dos nossos antepassados e não mais pra gente. E é isso, né? Se a gente herdasse só o costume de cortar o rabo e a cabeça do peixe, tava ótimo. Muitas vezes o que a gente herda são sentimentos, né, sentimento de culpa, então, por não fazer como a minha mãe, a minha avó, minha família, meu pai, periquito, papagaio fazia. Porque às vezes é isso, né, vem carregado de: "Como assim você então tá comprando uma máquina que é da Samsung e não é da Brastemp, sendo que eu te falei a vida inteira que a máquina boa é a máquina da Brastemp, você não confia em mim?", né. A minha mãe jamais abriu a boca pra falar isso pra mim, tá, gente. Mas certamente isso poderia ter sido um sentimento meu.
ao comprar uma máquina que não é a máquina que ela falou que era a máquina boa que eu tinha que comprar para sempre na minha vida, entende? O ponto aqui, eu acho, é que a gente vai precisar se perguntar se a gente corta o rabo e a cabeça do peixe porque faz sentido pra gente ou porque nos ensinaram que tinha que ser assim, né? E eu tenho a sensação que as respostas dessas perguntas que a gente vai se fazer, né? Por que que eu faço o que eu faço? Geralmente vai cair nesse lugar, porque eu aprendi. Aprendi que era assim, alguém me disse em algum lugar que era assim. Então, o episódio de hoje é muito mais para te convidar a se abrir para o novo, a se questionar. Por que que eu faço o que eu faço do jeito que eu faço? Porque assim, gente, se a gente não se questionar de alguma forma, se a gente não abrir novas portas, vai ser assim para sempre. E tudo bem se você tá confortável e seguro e tá satisfeito com a sua vida rolando do jeito que ela tá. Desde a, sei lá, a roupa que você lava até as decisões que você toma. Tá tudo certo. Mas, cara, será que não tem uma coisinha, nada, te bote uma pulga atrás da orelha? E aí eu falo das pequenas coisas mesmo. Essas coisas de casa pra mim é mais fácil exemplificar porque tem acontecido muito comigo, assim. A forma, sei lá, que eu como, que eu gosto de comer arroz com ovo é muito diferente da forma que eu comia arroz com ovo a minha vida inteira lá, quando eu morava com os meus pais. Agora eu faço de uma forma completamente diferente. Eu faço mais uma pegada oriental. Eu adoro o tempero oriental, que a minha mãe jamais vai usar nas comidas dela. E a minha, pra mim, é muito melhor. Mas não é que a dela é ruim. Eu amo ir lá na casa da minha mãe e comer o arroz com ovo que ela faz. Amo mesmo. Só é diferente. E o gosto é diferente. E não é só o gosto do paladar. É o gosto do sentir. É o gosto da sensação. Né? Quando eu como arroz com ovo da minha mãe, eu me teletransporto pra Elô criança, pra Elô adolescente, que tá sendo cuidada pela mãe. E quando eu como o meu arroz com ovo, eu sou a Elô que aprendeu a andar com as próprias pernas, que toma as próprias decisões. Eu não sei se tô sendo muito profunda, eu tô indo muito longe com esse papo, com essas conversas aqui, gente. Mas eu fiquei muito tocada com isso tudo, assim. E aí, nessa semana que me veio todos esses tipos de reflexão, eu vi um Instagram de um cara, putz, eu não vou conseguir mostrar pra vocês. Depois eu deixo na descrição. Esse cara é um cara trabalhava no mundo corporativo. Ele descreve num vídeo que ele trabalhou com o pai dele, brigava muito com o pai dele, na empresa do pai dele, e alçou todos os lugares que era esperado dele alçar na carreira. Ele não falou isso, mas pelo meu julgamento, ele, uma cara assim de Faria Limer, por meio das experiências dele, por meio das viagens que ele fez. Ele sempre foi um cara dos esportes radicais e ele conheceu os Alpes italianos e ele se apaixonou pelos Alpes italianos e ele queria uma forma de viver mais os Alpes italianos, os esportes radicais, enfim, dar mais vazão para esse lado da vida dele. E aí ele largou tudo e foi trabalhar de garçom num restaurante, num café, assim, nos Alpes italianos. E a forma como ele descreve o dia a dia dele, o trabalho dele, como ele tem se sentido extremamente realizado, servindo pessoas, aprendendo a fazer café, limpando mesa. É bonito de ver, gente. O olho desse cara brilha. O olho desse cara brilha. Ele mostrando o quartinho que ele divide, né, na casa, com 4 argentinos. É a coisa mais fofa. O cara tá feliz demais lá. Tô amando acompanhar o dia a dia dele. Ele mostra ele indo pro trabalho de ônibus, como que funciona o transporte, como que funciona o trabalho. É paradisíaco o lugar que ele mora, é muito bonito e tal. E é isso, assim, eu acho que a gente vai precisar descobrir o que é os nossos Alpes italianos. É claro que eu tô dando um exemplo muito idealizado aqui, é isso, é um cara que provavelmente é recheado de privilégios, né?
que teve uma estrutura para poder fazer essa mudança, em segurança, né. Eu acho que se esse cara quiser parar de trabalhar nos Alpes italianos e voltar para o Brasil e voltar para o mercado corporativo, ele faz assim, ele consegue, né. Enfim, eu sei. Mas o ponto aqui da reflexão é: o que que são os meus Alpes italianos, sabe? Que tipo de situação que vai fazer os meus olhos brilharem ao vivenciar? E como que esse cara chega nesse lugar? Como que esse cara como que ele como que ele descobriu que ele seria feliz servindo as pessoas num café, num restaurante na ponta dos Alpes italianos? Ele precisou. Cara, ele precisou sair da onde ele estava acostumado. Ele precisou sair da zona de conforto dele. Ele precisou abrir mão de ser o que as pessoas esperavam que ele fosse. Muitas vezes, a resposta à nossa satisfação, nosso bem-estar, nossa qualidade de vida vai estar em lugares que a gente nunca aprendeu a procurar. E as responsáveis por abrirem essas portas, por mostrar pra gente que a gente pode alcançar isso, vai ser a gente mesmo. Ninguém vai chegar e vai falar assim: "Ai, Elo, vai lá. Por que que você não vai lá, sei lá, trocar de máquina? Porque sua vida vai melhorar se você trocar de máquina de lavar". Ninguém vai chegar a falar isso pra mim, gente. Ninguém vai chegar pra gente e falar: "Ó, vai lá, faz tal coisa, abre essa porta, vai lá descobrir o mundo". As pessoas estão vivendo as próprias vidas, né. Então, é a gente que vai ter que fazer esse movimento, eh, de forma mais ativa, às vezes é isso, parar e pensar e falar: "Cara, que eu quero da minha vida? Que eu quero descobrir? Quais são os meus Alpes italianos? O que que é a minha máquina de lavar nova da Samsung?". De fazer um trabalho ativo mesmo, né, e às vezes só de estar, sei lá, de se perceber na vida, né, de tipo: "Nossa, toda vez que eu tô com essa pessoa, eu sinto uma coisa boa", ou "toda vez que eu vou nesse lugar, me traz uma sensação gostosa". O que que isso quer dizer, né? Eu acho que é de a provocação que eu tô fazendo hoje aqui pra vocês é de sair do automático, óbvio, sempre vou fazer esse tipo de provocação aqui pra vocês, mas de acolher o quentinho que dá no seu coração, às vezes, ou de buscar esse quentinho, de certa forma. O nosso mundo, o que nos foi apresentado, o que a gente tem acesso, gente, é muito pouco, é muito pequeno, assim. Existe um mundo de possibilidades de existência, de vivências, de vida pra gente viver lá fora. E entenda lá fora como o que você quiser entender, tá? Uma nova cidade, um novo país, um novo estado, um novo emprego, uma nova relação. Lá fora é fora da sua bolha, é fora do que você alcança. E sim, sair dessa bolha é difícil, é desconfortável, mas pode ser que esteja ali fora a resposta de angústias, de questionamentos, de incômodos muito antigos. Eu muitas vezes atendo pessoas que se sentem completamente inadequadas em suas existências, assim. E elas não têm problema nenhum, claro que, né, todo mundo tem problema, mas assim, não tem problema nenhum com o jeito delas existirem, delas serem, delas pensarem, delas falarem, mas elas estão. O problema é o ambiente em que elas estão. O problema é o lugar que elas estão tentando ocupar, que não cabem, que não foi feito para elas. Uma questão de mudar de cenário. Mudar de cenário mudaria tudo. Mudar de cenário vai mudar a experiência. Aí, como a gente aprende a vida inteira que tem que viver de determinada forma, a gente fica só tentando se adequar àquele cenário, sem
parar para pensar sem saber, muitas vezes, que é possível a gente mudar de cenário, que é possível a gente furar essa bolha, que é possível a gente ir atrás de vivências, experiências, pessoas, lugares que tem mais a ver com o que a gente é, que vão acolher o que a gente é, que vão gostar do que a gente é. Outra coisa que eu percebo em relação a esse papo todo que a gente está tendo são pacientes que vêm fora do país e que às vezes trabalham com coisas que não se permitiriam ou não seriam nem autorizadas a pensar em trabalhar aqui no Brasil, porque aqui no Brasil existiria um outro tipo de expectativa em cima dessa pessoa. Então, é isso, você estudou, você fez faculdade, você se especializou, você precisa ser isso, isso e aquilo. E aí, quando vai para fora do país, isso cai por terra, né? Porque a maioria dos nossos diplomas, o que a gente é aqui, para eles, significa absolutamente nada, né? Somos só mais um imigrante tentando a vida lá fora. E aí você vai ocupar espaços que você não ocuparia. E que tá tudo bem pra você, cara. Tá tudo bem. Mas se tivesse aqui, por conta da visão do outro, por conta da expectativa do outro, por conta de tudo que você precisaria ser, não estaria tudo bem. Então é isso, a gente vai precisar sair da onde a gente tá. A gente vai precisar abrir novas portas pra gente entender qual porta que faz mais sentido pra gente, qual bolha que faz mais sentido pra gente ficar. Vida é uma só, né, cara? Gente, a vida é uma só pra você não ter uma máquina de lavar que presta, que deixa suas roupas cheirosinhas. Eu não queria deixar de vir aqui conversar com vocês sobre isso, porque esse assunto me atravessou a semana inteira e atravessou algumas pacientes que me trouxeram questões semelhantes a essas também. Então, eu acho que pode ser que você que esteja aqui até agora ouvindo isso também precisava desse chacoalhãozinho, né? Talvez esse episódio tenha sido a porta que te faltava para você se questionar, entender o que é que você carrega contigo e que não é seu e que talvez seja do outro e por que você carrega isso e o que significa abrir mão disso. Então é isso, tá? Perguntem-se por que vocês cortam a cabeça e o rabo do peixe, tá? Se autorizem a assar o peixe inteiro. Se autorizem a comprar uma máquina de lavar nova, sem que a sua antiga tenha quebrado. Né? A gente não precisa funcionar dessa maneira. A gente pode e merece viver experiências inteiras e completas, sem precisar barganhar essas experiências, né? E é isso, povo. Eu espero que tenha feito sentido pra vocês alguma coisa do que eu trouxe hoje por aqui. E a gente se vê no próximo episódio, tá bom? Um beijo. Até a próxima.